tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Bi! Você nunca me chama de Bi, né? É muito engraçado. Eu tenho que praticar, eu não posso ficar falando Gueira o tempo todo. A Gueira me conheceu como Gueira, tipo, é praticamente meu nome. Ai, muito engraçado. Vamos Mas lá, agora perdão. você Bi também. É bom intercalar também. Assim, vamos lá, a gente já começou, isso vai ficar. Vai ficar? Não sei, vamos. Oi, Jas. Tudo bem? Tudo. E você? Bem, eu tô aqui há várias horas pensando em português para praticar isso aqui, para ver se fica mais natural. Eu sei, acontece comigo também em espanhol. A Ai. gente tem que pensar um pouquinho mais para falar, né? Eu tava sentada aí pensando, eu tenho que fazer de conta que eu sou uma atriz e um personagem que fala em português. Tenho que ficar no role, sabe? Sim. Ai, é bom você começar o dia já pensando em português. É. Então, esse é o nosso terceiro episódio do nosso Matrística Podcast. E o tema é sobre pré-concepção. Mas antes de falar desse tema, eu gostaria de fazer alguns comentários que eu fiquei refletindo sobre o nosso segundo podcast, que foi sobre o Her Story. E eu ouvi ele inteiro depois, fazendo a edição, e achei tão interessante, assim, em primeiro lugar, a importância da gente reconhecer o nosso passado, conhecer, né, e reconhecer o passado, a nossa história, e também me trouxe essa curiosidade investigativa, assim, né, para dar uma pesquisada em relação a esses aspectos históricos, porque muitos deles trazem uma explicação sobre o nosso presente, né? Eu sempre achei história um tema fascinante, não só sobre esse tema que a gente está falando, mas sempre que eu escuto alguma coisa, né, alguém comentando sobre história, eu falo, nossa, todos nós deveríamos saber muito mais, né? E também essa questão da história sendo contada por quem, né? Que dá pra gente questionar bastante, que a gente sabe muito bem que existe muita manipulação, né, da história que é contada. E eu acredito que todos nós trazemos no nosso corpo, né, na nossa mente, nas nossas células, essa memória dessas dores de todas essas mulheres, muitas vezes num processo muito inconsciente, né? Mas compartilhamos desse inconsciente coletivo de todas essas histórias e acredito que só o fato de trazer, levar atenção, trazer essas histórias um pouco para nossa conversa, né? Descobrir essas histórias ou redescobrir faz parte do processo da cura, né? Muitas vezes eu acho que para quem ouviu esse segundo episódio, quem não ouviu, ouça. Muitas dessas passagens fazem com que a gente toque
partes doloridas, assim, que a gente nem sabe que existia às vezes, e emoções que podem vir à tona, né? De raiva, de frustração, enfim, várias emoções. E eu acho que esse processo já é parte da cura. O que você quer comentar, Gueira, sobre o Her Story? Se é que você quer. Sim, eu acho que já é cura e também por isso que você falava de que a história é geralmente manipulada e a gente só recebe certos focos escolhidos. Conhecer essa Her Story, essa história dela, ela te coloca, ela te dá um outro olhar e realmente é o começo de um monte de investigações e pensamentos e emoções diferentes dos que você já teve, né? Porque depois não é só que você tá olhando para uma história pela primeira vez, mas a partir de agora você vai analisar o resto das coisas com outro olhar. O resto das interações sociais, o resto das suas interações com o sistema médico, né, mais relacionado com o que a gente está falando aqui. É um olhar clave, não sei como falar isso. Olhar. Sim, para isso que a gente está tratando nesse podcast, é tipo a base, né? E é bem interessante fazer essa linha, né, de condução para chegar no momento em que a gente se encontra. E quando a gente fala de parto, a gente fala muito da assistência médica, porque é o procedimento, digamos, qual é a palavra? O mais comum? É o mais comum, o tipo de assistência, né? Que a maioria das pessoas hoje no nosso mundo globalizado, assim, é essa assistência médica hospitalar. E eu acho que, assim, não se trata de demonizar a profissão, mas dessa classe também ter a humildade de reconhecer de que eles estão falhando na assistência que eles estão oferecendo, né? E não só o profissional, as instituições, né? E isso também, enfim, está relacionado à parte ao governo, né? Enfim, as políticas aí de assistência ao parto envolve muitas instâncias da nossa vida e a gente, assim, o que eu quero dizer é que estamos falhando, porque a assistência está péssima. A gente não está dando o que a mulher precisa. E a gente está desconsiderando a importância desse momento, que é algo que falta até palavras para expressar, mas que a gente vai expressar ao longo dos próximos episódios. A importância que é esse fundamento, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, esse momento do nascimento, né? Da concepção, da gestação, do parto, da primeira infância, é como se fosse isso de ser um fractal, né? É assim, é a base aonde depois só se expande, se multiplica, enfim, por toda a vida, né? Todos esses padrões. Totalmente. E isso a gente não está falando só de um machismo, né? Existem várias linhas investigativas em vários campos, né? Da neurociência, da psicologia, falando de, nossa, como tudo começa ali, né? Então, a nossa responsabilidade, a nossa consciência, o nosso respeito por esse momento tinha que ser muito maior. E outras informações, assim, que eu achei interessante buscar e trazer, que me veio essa consciência, né, quando eu fiquei ouvindo tudo aquilo, falei, caramba, a gente está com esse projeto de fazer um podcast, está falando sobre esses assuntos com essa liberdade, né, assim, me veio muito essa consciência do privilégio que a gente vive, comparando, né, com todas essas proibições que tantas mulheres viveram em outros momentos, proibição de simplesmente ser, né, de simplesmente existir, basicamente.
E que vivem, né? E que vivem. Lamentavelmente agora. Exatamente. Então foi isso que me trouxe assim, eu falei, caramba, a gente tem esse privilégio, né? Então honrar através dessa fala todas as mulheres que não têm esse privilégio e, enfim, muitas e muitas condições, né? Por esse mundo afora. E alguns dados da OMS trazem pra gente que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência, que 3 milhões de meninas sofrem mutilação genital anualmente, que essa condição da mutilação genital acarreta um aumento nas complicações no parto e na mortalidade infantil. E todas as expressões, isso só alguns dados, né? Mas todas as expressões de desigualdade de gênero que a gente vive, né? Em tantos graus, em tantas dimensões, a gente não precisa ir muito longe para perceber tudo isso, né? E, enfim, um pouco eu queria comentar sobre isso antes da gente começar. Obrigada. E agora vamos falar, então, um pouco sobre Essa esse etapa. pré, que pode surgir um questionamento, né, de algumas mulheres, assim, mas o que é o pré, né? Não começa quando engravida? Não, é a vida toda. Começa no momento em que você menstrua, né? E antes, né? E antes, Certeza. e antes. Mas é que esse Her Story da Jane Hardwick Collins, ela fala muito da menstruação, desse rito de passagem. E quando a gente fazia o podcast em espanhol, eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei bastante disso. E eu acho que eu fiquei tipo, tá, a menstruação vai salvar o mundo. Fiquei nessa. Mas é que realmente, assim como a gente fala que o nascimento é a raiz e são as bases para o resto da vida, e por isso é tão importante para o parto, para a gestação e tudo isso, esses ritos, a raiz e a base é a menstruação, né? Então, o jeito em que a sua relação com o corpo, como você compreende a menstruação, como é esse rito quando você menstrua por primeira vez, tudo isso vai marcar e determinar de alguma forma o resto da sua vida cíclica, né? E as coisas que você vai escolher, os acompanhamentos que você vai escolher, as formas em que você vai lidar com o que acontece no seu corpo, né? Então, por isso eu acho que tem muita relação. Sim. Uma coisa que ela traz, que eu acho muito interessante, é esse como contínuo, né? Que eu fiquei até pensando aqui agora que a gente fica falando que o começo da vida é o começo, é o início, mas esse início vem de uma linha atrás, né? Dessa conexão entre a menstruação e a relação que a mulher tem com a própria menstruação vem também da sua linhagem materna, né? Então é toda uma linha que fica eternamente nesse contínuo Total. e que a cada ciclo traz a possibilidade de integrarmos cada vez mais essa essência feminina, em último caso, né? E ela comenta que não sei se é exatamente essa palavra que ela usa, mas esses portais, esses momentos tão marcantes da primeira menstruação, do parto e da menopausa, né? Como tá tudo interligado, né? São fases, são expressões de uma mesma essência. E a importância que a gente dá para esse capítulo tem a ver com isso, porque você pode ficar pensando, por que eu tenho que me informar? Por que eu tenho que saber
da gestação e do parto antes, né? E primeiro, eu acho que porque a gente tem que mudar grupalmente, é uma coisa coletiva de acessar a informação, né? A gente, justamente depois do Her Story, a gente entende as limitações que a gente tem de acesso à informação real sobre os nossos corpos. Uhum. Então, é preciso, coletivamente, que as mulheres conheçam essas informações e essas realidades, né? Para saber e para compartilhar, para falar dessas coisas entre nós e mudar, porque é a nossa saúde, né? Sim. E depois, porque o medo, tudo que é desconhecido dá medo, né? Então, chegar na hora de estar grávida e de ter que decidir um monte de coisas que vão ser super importantes e decisivas, desde um lugar de medo, vai ser bem difícil conseguir o que você quer, o parto que você quer. Do jeito especial para você, né? Para cada uma é diferente. Então, Sim. chegar a isso que você quer é difícil com o medo. Uhum. Você vai escolher um. Pronto. Pronto. Não, isso que você estava comentando me vem assim, essa percepção de que na verdade a gente não precisaria tanta informação, né? Porque assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, nós duas, né, nos aprofundamos nesse assunto, eu falo, nossa, quanta coisa é importante saber para viver esse momento. Talvez 9 meses não é suficiente, né? E ao mesmo tempo me vem uma reflexão assim, se nós estivéssemos em contato, em conexão com o nosso ser, a gente não precisaria de informação nenhuma, entendeu? Total. Né? Mas a questão é que nós não estamos. Então o processo é, primeiro, desaprender muita coisa, muita informação, nada a ver, né? Que chega pra gente durante toda a vida em relação a esse processo. E depois aprender a fazer essa conexão, que em última instância é o que vai te levar a viver essa experiência de forma plena, né, e consciente e com autonomia. Sim. E sim, é muita informação, porque você precisa conhecer quais são as suas opções, né? Como a Jaz comentou, para cada mulher vai ser de um jeito. Mas muita informação porque o patriarcado é muito forte. Sim, Ele porque tem muitos anos. Se você não investiga, se você não busca algumas outras opções, você vai ser levada como se fosse assim, por um fluxo, né, do rio, você vai na corrente e você acaba caindo sempre na mesma forma de ser atendida com os mesmos resultados, né? Que basicamente aqui no Brasil é um parto cheio de intervenções hospitalar com alta taxa de cesárea, né? Sim. E então você precisa sim se informar, você precisa estudar sobre os seus direitos, você precisa estudar sobre todas as opções que você tem em relação a essa assistência, né? Sobre o parto fisiológico. Sobre o parto fisiológico. Então é muita coisa realmente. Claro, tem mulheres que descobrem que estão grávidas e eu já vi vários processos assim de que não sabiam nada e no processo da gestação descobrem e têm uma experiência muito maravilhosa, com certeza. Sim. Mas algumas vezes não é um tempo assim suficiente, né? E não é. Outro aspecto pré que eu comento é a questão do cuidado com a saúde, o cuidado com uma preparação para a concepção. Isso vem já trazendo já uma concepção de concepção consciente, que é o casal buscar a concepção, né? Trazer ou seja, preparar o terreno tanto a nível psicológico, espiritual, a parte prática, né? Se preparar para esse momento, porque todo o processo em seguida tem uma grande importância. Isso tem embasamento bastante no yoga e outras tradições falam, né, bastante da importância da consciência em relação a esse momento.
E é muito interessante porque, bom, em primeiro lugar, falando de saúde, né? Fazer uma desintoxicação do corpo é muito importante, seja por qual via que você queira fazer, né? A preparação através do Ayurveda, eles fazem todo um acompanhamento para a concepção e tanto o pai quanto a mãe fazem um processo de desintoxicação do corpo, porque a gente vive em um momento de um índice muito grande de toxicidade no nosso corpo, né? Pelo nosso estilo de vida. Tanto de alimentação industrial, quanto de agrotóxicos, enfim, os cosméticos, metais pesados, né? Sim. Então, tem alguns estudos científicos que falam que encontraram, né, mais de 300 substâncias tóxicas no útero materno. E destas, 280 passam pelo cordão umbilical, né? Então, a gente está falando de um ambiente já tóxico para um ser que está em formação, né? Então, você fazer um processo de desintoxicação é muito interessante para essa preparação. E depois a gente vai falar de memória, né? Então, a partir ali da parte da neurociência, né? Vai haver todo esse estudo em relação à formação do cérebro, quando começa a consciência, enfim, existem várias teorias, várias elaborações em relação a isso. Mas existe uma memória, pelo menos da maneira como eu vejo, né? Existe uma memória a nível além do corpo, inclusive, né? Que está relacionada com esse momento da concepção. E foi uma experiência que eu tive, inclusive, comentei lá no outro podcast que a gente já gravou em espanhol, que você nem sabia, né, dessa experiência. Que eu fiz uns processos terapêuticos e vivi um processo de regressão, né, onde eu vivi a experiência de estar na barriga da minha mãe. E foi muito, muito Não, essa sim eu sabia. Essa eu lembro, essa foi das primeiras que você me contou lá no México. Isso. A da concepção, eu não sabia, que depois você vai contar. E aí, então essa da barriga da minha mãe foi muito interessante, muito incrível. E realmente a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, o bebê, ele está em um contato muito íntimo com a mãe, né? E tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe vive emocionalmente, tudo ele tá captando ali, né? E eu pude acessar essa memória. Fica em algum lugar, né? E depois, aprofundando esse processo terapêutico aqui no Brasil já, em um desses processos eu fui para o momento de concepção, né, da minha concepção. E foi bem lindo porque eu senti, assim, a consciência da minha mãe e a consciência do meu pai e a relação de amor entre eles, né? Então, existem até alguns estudos, assim, falando sobre a importância desse ambiente, né? Dessa conexão entre esses dois seres que estão nessa proposta de trazer uma nova vida. Então você acha que por isso é importante pensar nessas coisas antes de chegar no momento? Sim, sim. Tem um livro, ele se chama O Bebê do Amanhã, que talvez a gente possa também conversar um pouco mais sobre ele mais para frente, mas ele traz bastante estudos científicos em relação a todos esses temas que eu estou comentando com vocês. E uma das coisas que ele comenta é isso, né? A consciência em relação à concepção é importante. E quando descobre a gestação, quando a mãe descobre a gestação, quando o pai descobre a gestação, né? Qual é a reação deles? Porque existe uma conexão muito grande desse bebê, desse feto, né, com eles, e a maneira como acontece essa descoberta, né, se é acolhida, se é comemorada, ou se putz, não era bem um momento, né, não estava muito preparado, existe uma rejeição, né, então aí se dá a primeira marca de rejeição. Impacto. Um impacto. Porque é tudo muito sutil, né? E existe uma conexão. No yoga a gente fala através de outra maneira, né? Mas existe uma conexão de alma aí, né? E as consciências estão aí interconectadas. Então existe esse primeiro impacto de rejeição, né?
em relação ao sexo também. Então, assim, eu acho que a gente não tá aqui falando, ah, meu Deus, você fez errado, se você não programou, né? Ou se você descobriu e levou uma Não, surpresa. Tá tudo certo, as histórias, né, acontecem. A gente não tá Hum, julgando decisão de ninguém, experiência de ninguém, desvalidando nada. Mas realmente você trazer para a consciência, que acho que é isso que falta na hum, nossa sociedade, trazer para a consciência de que se você quer ser mãe em algum momento da sua vida, ou se você não quer ser mãe, mas você mantém uma relação sexual com alguém do sexo oposto, existe essa possibilidade, totalmente. né? Então a gente fala de uma possibilidade e Hum, de uma responsabilidade, porque trazer uma vida ao mundo não é hum, coisa pouca, né? uhum. E então é interessante você já assim não fingir que isso não pode acontecer, sabe? Então pense sobre Uhum, isso, considere sobre isso, né? E a gente também sim. podia falar aqui um pouco sobre a questão da sexualidade, da relação sexual, né? Olha, falando na relação sexual, antes disso, eu queria ler uma coisa que eu tinha investigado assim para esse encontro do livro Pariremos com Prazer, de Cacilda, que Como ela que é o nome dela inteiro? Cacilda? Cacilda Rodrigues Bustos. Ah, eu Cacilda acho, Rodrigues Bustos. eu acho ótimo que desde o primeiro podcast chama ela de Cacilda, ponto. Eu acho ótimo que ela tem bustos, tipo peitos, no, Bustos. no nome. Ela é ótima. É, falando de sexo e medo, é, é, é isso que a gente tá querendo falar também, da importância de saber tudo isso, porque quando você compreende a fisiologia do parto e que ele é um ato sexual, isso muda, né, as suas escolhas. Onde você vai escolher parir, com quem, tudo isso vem de uma sabedoria muito clara de que é um ato sexual e de que o medo atrapalha qualquer ato Hum, sexual, né? uhum, Então, mas eu vou falar as palavras da Cacilda que ela fala melhor. Ela diz: o medo não permite o relaxamento dos feixes circulares do útero, porque o medo é incompatível com qualquer ato sexual. Toda sexualidade, por definição, é o relaxamento extremo, ativação total do tônus vagal, a confiança no ambiente, o switch off do simpático e a intervenção do neocórtex, etc. O oposto do estado neuroendócrino muscular de um corpo que tem medo. A abordagem do Reid foi correta, porque o Reid estava comparando com o sistema urinário. hum. Ele é parecido em termos de musculatura e como funciona. Uhum, A abordagem do Reid foi correta, a única coisa que faltou foi compreender o parto como um ato sexual. uhum. Pode continuar com a fala do sexo. Continuo. E isso é uma coisa interessante, né? Nós vermos o parto como um ato sexual. E os É a coluna mesmos. vertebral. O quê? É a coluna vertebral. Sim. E os mesmos hormônios que são liberados no ato sexual, ou seja, enquanto está sendo gerada essa vida, né? São os mesmos quando nasce. Então, também as condições necessárias são muito parecidas. Isso é muito interessante. Uhum. Mas falando assim em relação a essa consciência, né? Em relação à relação sexual, Uhum. eu percebo assim como na nossa sociedade a gente foi de um, digamos, de um polo para um outro polo tão desequilibrado quanto, né? Que a gente vem de uma cultura aí que tem, né, grande parte por causa da religião, essa relação da vergonha, da culpa, do tabu em relação ao sexo, né? Uhum. No Her Story se fala, inclusive, ali, né, sobre
o completo desconhecimento sobre o corpo da mulher, né? Que nem o marido via a mulher nua, e na medicina também demoraram muito para estudar realmente o corpo da mulher, né? E entender. Hoje em dia Hoje em dia, continua sendo o corpo masculino sim, o o padrão, referente para sim, os estudos médicos. sim. Totalmente. E o prazer feminino, então, meu Deus, né? Eu lembro que eu li, eu vou buscar mais, eu não lembro agora em que ano que foi, assim, mas assim, frases falando sobre, ai, de uma maneira horrorosa, assim, que a mulher não veio Hum, para sentir prazer, entendeu? Tipo, uhum. desconsidera isso, né? Enfim, muitas e muitas, muita ignorância em relação a esse tema. Mas a gente veio desse contexto de tabu, de medo, né? E depois a gente foi para uma total superficialidade, né? Uma coisa assim meio de relações sem muita conexão, além da física, né? Uma coisa assim Hum, bem superficial, só dois corpos, atração física. E eu vejo um tão desequilibrado quanto o outro. é. E Mesmo porque essa liberação sexual para a mulher veio acompanhada da pílula que você não ovula, né? Ela sim, tirou por completo esse elemento primordial da nossa vida sexual mesmo, porque uhum, quando a gente não ovula, nosso comportamento, nossa libido, tudo muda. Então, o que que é isso? Liberação para quem? é. Esse é um assunto bem controverso, assim, né? Eu percebo que faz parte, assim, da história ali, do processo que a gente vinha de muita, qual que é a palavra? Opressão, né? Uhum, Sexual e tudo, e daí veio aquele boom, né? De liberdade sexual. A mulher se via presa, né? Nesse papel de, eu só sirvo para reproduzir. Então a pílula veio como digamos assim, uma liberdade, né? Vou ser uhum, livre agora para ter um relacionamento e não pensar se eu vou engravidar ou não, né? E dá para entender esse vai. maravilhamento. Mas a gente não pode esquecer dos efeitos secundários de você introduzir um hormônio, né, no seu Uhum. corpo. É, Mas não teve consentimento informado. e também isso, né? Porque a gente vê muito, eu vejo amigas minhas assim, que com 13 anos foram na ginecologista, tinham acne na pele e saíram com a prescrição do anticoncepcional, tomaram por 15 anos e tipo, né? É. Nem sabem quem são elas sem aquilo. E foi dito para elas que era uma salvação e, enfim, muitas e Uhum. muitas questões para serem Uhum. discutidas em relação ao uso de anticoncepcionais, assim, hormonais. E, E a saúde integral. sim, é, e de novo, né, é muito difícil a gente conseguir expressar em palavras quando a gente está tratando de um tema. A gente sabe que existem muitas realidades diferentes, né? Uhum. E que a gente não está julgando decisão de ninguém, não estamos julgando a decisão de tomar pílula, só trazendo esse ponto de que precisa ser consciente, né? Pesar na balança o que é menos pior e Hum. tomar essa decisão de forma consciente. Em relação à sexualidade, à relação sexual, a gente sabe também que muitas e muitas mulheres vivem situações abusivas, né? Muitas Uhum. e muitas mulheres não escolhem também, não têm essa possibilidade, né, de ter uma relação sexual com respeito, sofrem abuso dos próprios parceiros, né? E por aí vem uma gestação indesejada, enfim, são muitas realidades Uhum. e é delicado falar desse tema, realmente. Mas o que a gente está querendo trazer é essa responsabilidade em relação a esse momento, né, da Hum. concepção e o que é possível em cada um, em sua circunstância, em seu universo, em sua história, fazer para que essa concepção seja harmônica, seja em uma relação amorosa, né? Hum. Preferencialmente, e que isso vai trazer um impacto para esse ser que está vindo. Com
um útero relaxado. Com o útero relaxado, Aí principalmente. você me deu o pontapé para ler a segunda parte que eu tinha reservado para esse encontro. Do mesmo livro, Pariremos com Prazer. E assim como o mar, o útero solto e relaxado treme com qualquer coisa, como uma medusa suspensa no mar, quando está grávido e é sutilmente levado pela força da gravidade, quando menstrua e treme quando o colo do útero se abre um pouco. Uma mulher disse que no início da sua quarta gravidez sentia o peso do útero inchado como foco de prazer, e como se ela estivesse num estado pré-orgásmico permanente. Quando o útero treme, ele irradia prazer como uma lâmpada irradia luz, e todo o corpo da mulher está sendo invadida pela radiação, para baixo em direção às coxas e para cima em direção à barriga, o tronco, os seios. E tal como o ímã magnetiza uma barra de ferro, a irradiação do prazer desde o útero abrange todo o corpo e, de certa forma, o transforma. Como diz o Reich, há uma grande diferença entre ser gestado num útero distendido, dentro de um corpo relaxado pelo prazer, e ser gestado num útero contraído, dentro de um corpo encoraçado. Eu acho. É pura poesia, né? Eu acho que ele resume muito bem, porque basicamente o que a gente acha importante desse momento de saber tudo isso antes do momento é justamente para isso, né? Para um útero relaxado, para uma Exato. gestação relaxada, para um parto relaxado, para isso. Total. Faz a diferença. E eu percebo assim que esse relaxamento, porque assim é tudo interligado, né? E esse relaxamento, tanto na hora da relação sexual, quanto no processo da gestação, do parto, ele tem uma mesma raiz, que é o relaxamento em relação ao feminino, né? O quanto essa mulher está ressoando com o seu feminino. Com a energia feminina, primordial, enfim, da maneira como quiser chamar, né? Porque aí você está relaxada nessa natureza, nessa força. Que a energia feminina é essa força criativa, né? E Que se nesse manifesta. mistério, né? Nesse Porque mistério. a energia feminina é mistério. É mistério, totalmente. E é se relaxar frente a um mistério. Sim. E veja como esse também é o problema que nós temos hoje. Porque essa é uma característica fundamental do ser humano, não lidar bem com o desconhecido, com o mistério. E aí vem o quê? O controle, né? E é basicamente o que a gente vê como manifestação nessa assistência do parto que a gente está discutindo, que a gente está dizendo que está ineficiente. Por ter essa incompetência, essa inabilidade de lidar com o mistério, com o que é orgânico, com o que não tem como medir, né, com esse inesperado que é cada processo, cada mulher, cada gestação, vem essa necessidade do controle, né, do medir, do colocar em máquina, do tornar mecânico todo o processo. Então veja como é da natureza do ser humano mesmo, né? De ceder a autoridade. Sim. E como é possível a gente ficar tranquila e relaxada nesse desconhecido, né? Tinha uma frase muito boa falando nisso que agora eu não tô lembrando como é que era. Peraí. Que descreve isso aí, das energias femininas e masculinas íntegras, né? Integradas. Que o Juan Pablo Rey fala, eu adoro essa frase. Apertura al misterio y serenidad ante las cosas. Apertura al misterio seria, né, o feminino, e serenidade ante las cosas, o masculino. Muito bom. E acho que é isso por hoje, né? Eu acho que é. Então, resumindo, se conhecer para ter um útero relaxado,
E a menstruação vai salvar o mundo. E ter muito respeito, né, por esse momento. Não subestimar a importância e a profundidade que pode ter um relacionamento sexual, né, a conexão entre duas pessoas, que vai muito além do físico. E fazer o seu processo, né, de cura e de integração do feminino em si. Uma boa maneira de você... Isso pra gente acaba ficando bastante normal, né, Jas? Mas às vezes para as mulheres é muito novo. Eu comento às vezes com algumas mulheres que não estão muito nesses círculos, assim, né? Assim, como que você se relaciona com a sua menstruação? Isso já te dá uma pista muito grande. Se é um saco, se é a inimiga, se te atrapalha para fazer alguma coisa, se você não tem nenhuma ideia do que tem a ver a lua com você mesma. Isso tudo dá indícios de que você não está conectada com esse ciclo, né? E que você pode... E é ao mesmo tempo a cura, né? Quando você vai trabalhando e mudando essa relação. Totalmente, totalmente. Para mim mudou absolutamente. E a gente vê isso acontecendo com várias mulheres, e você não precisa ter um estereótipo para fazer isso, entendeu? Porque às vezes pode ficar um papo muito de hippie, de coisa assim, né? Mas não, você realmente se auto-observar, né? Anotar na sua agenda como é que você se sente no seu ciclo, isso é intrinsecamente seu, né? Se conecta, observa qual é o movimento da Lua, não é à toa que o movimento da Lua de 28 dias, seu ciclo basicamente é próximo a isso, né? Existe uma ressonância. E você pode fazer do seu jeito essa autoobservação, essa descoberta de como você se sente em cada processo do ciclo. E você vai ver que só de prestar atenção nele, só de prestar atenção nas fases da Lua, já começa um movimento, uma transformação, né? E é isso, basicamente. Falaremos mais sobre todos esses temas nos próximos. Temos, assim, cada podcast a gente vai abrindo uma... 1000 portas. 1000 portas. Janelas. A gente chega lá. O próximo é a gravidez, né? O próximo é a gestação. A gestação. Sim. Pronto, a gente se vê lá. Muito bem. Beijos. Beijos, Bi. Ela se força pra falar. Eu vou insistir. Tchau, Goeira. Tchau, Goeira. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Thought. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso es este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.